Shalom, quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar o pastor Marcelo, da rádio Momento com Jesus, do programa Monte Sião, e a pastora Noemi, também o grupo 24 Horas, e a pedido da diaconisa Ângela, esposa do diácono Jonas, vamos falar sobre salvação. Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor estenda as mãos sobre a tua vida, a tua casa, repreenda toda enfermidade, todo mal, toda seta, todo laço, toda obra diabólica caia por terra, em nome santo de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus agora, em o nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo te ama. Tem uma grande obra na tua vida. Jesus liberta. Abra a sua Bíblia, capítulo 2 de Atos, versículo 14. Amém? Quero cumprimentar a todos os irmãos, todos os obreiros, pastores que eu conheço dos demais países. Discurso de Pedro, do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Um judeu convertido e salvo e batizado com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, e agora com autoridade falando aos judeus de Jesus Cristo. Estes homens não estão embriagados. Esses homens não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Eles foram selados, batizados com o Espírito Santo. Como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 da manhã, horário nosso, sabe? Os judeus estavam dizendo que os irmãos estavam bêbados. Os irmãos acabavam de ser batizados com o Espírito Santo, estavam falando em línguas, estavam cheios da graça. E aí Pedro diz: estes homens não estão embriagados, não estão bêbados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluias. Pedro está dizendo: olha, é cumprimento profético da palavra de Deus através do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta bem atenção: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então você só não vai ser salvo se não invocar o nome do Senhor Jesus, não adorá-lo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há acepção. Todo aquele, não importa quem é, se invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, olha só,
Há quem diga, né, e eu não duvido que Pedro e João eram indoutos, como diz o texto realmente, não eram letrados, mas ele citou de cor um texto profético, e ele disse: mas isto foi o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem está falando é Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha, o Senhor quer derramar sobre você o espírito dele, e vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, vão ser cheios do Espírito Santo. Vossos mancebos jovens terão visões, terão dons. Os vossos velhos sonharão, terão revelações. E também do meu espírito, olha só, o Senhor Deus, ele fala do meu espírito, do meu espírito, porque o mundo está possuído por espírito de demônios, o mundo está possuído por espírito de pecado, de rebeldia, de incredulidade, feitiçaria, bruxaria, maldade, crimes, fraudulências. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Aqui Pedro já está indo para o Apocalipse. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro aqui já está no Apocalipse. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é salvo? Já foi salvo? Está salvo? Quer ser salvo ou vai ser salvo? Ou não quer ir para o céu? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Eita, Jesus Cristo foi aprovado por Deus para levar a minha cruz, para pagar pelos meus pecados, para fazer a vontade de Deus no meu lugar, no teu lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus. Varões israelitas, escutai estas palavras, porque a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Olha o que Pedro está dizendo para os judeus: que Jesus foi aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Olha, Pedro está dando testemunho aos judeus que Jesus no meio dos judeus fez maravilhas, fez prodígios, fez sinais, e no meio deles, como vós mesmos bem sabeis, que Jesus está, e Pedro está afirmando aos judeus, que os judeus que ali estavam sabiam dos milagres e da obra e da vida de Jesus Cristo, o Nazareno. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando vós o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos. E agora Deus está através de Pedro dizendo aos judeus: vocês crucificaram e mataram o Salvador. Veio para os seus, mas os seus não receberam. E aqui Pedro continua: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde reter Jesus. Não pôde. A morte foi derrotada por Cristo. Amém? A morte foi derrotada por Jesus Cristo. Então, você quer derrotar a morte? Aceita Jesus. Jesus veio te buscar e salvar. Ele veio buscar a tua vida. Ele veio para te salvar. Eis que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quer aceitar Jesus? Quer ser salvo? Entrega a tua vida a Cristo.
aceita Jesus como Salvador agora. Amém? Deus abençoe.